Saúdo a todos com a paz do Senhor, aos nossos irmãos que aqui estão nesta noite e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, que a graça do Senhor possa nos alcançar nesta noite mais uma vez. Convido os irmãos, aqueles que aqui estão, a se colocarem de pé, para que juntos possamos orar, falar com o Senhor. Você que está no seu lar, curve a sua fronte, vamos juntos orar, falar com o Senhor nesta noite. Bendito Deus, eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós somos agradecidos a Ti por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, reunidos, para juntos bendizermos e glorificarmos o Teu santo nome. Agradecendo a Ti, ó Deus, por nossa vida, por nossa salvação em Cristo e por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Pedimos, ó Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo venha nos conduzir a um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração, que nesta noite possamos nós sermos edificados, fortalecidos por Tua palavra, que a Tua palavra venha falar, Senhor, ao nosso coração e que a Tua bênção possa nos alcançar nesta noite. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós assim oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Nossa banda estará louvando o nome do Senhor neste momento. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Deus. Os sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Os sonhos rendo a Ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti,
eu me rendo a ti. Corpo, alma, espírito, eu me rendo a ti, Espírito. Oh, vem sobre mim. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti. Este é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o pão. Jesus, tu és o pão. Tua vontade
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus e agora com a palavra o nosso pastor. Glória a Jesus. Amados, convido a todos nesta noite para que juntos possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 8 ao versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de número 8 ao versículo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são uma sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Bondoso Deus, continuamos diante da tua santa presença nesta noite, agradecidos a ti por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, agradecidos a ti pela vida de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais. Senhor, nós te louvamos por este privilégio de podermos meditar na tua palavra, aprendermos com a tua palavra, e também, Senhor, pelo privilégio de oferecermos o nosso culto a ti, o nosso louvor, a nossa adoração. Nesta noite, Senhor, quando aqui lemos a tua palavra, queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha sondar o nosso coração e venha falar ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo nos traga a compreensão, nos traga a iluminação da tua palavra. Que nesta noite todos nós possamos, ó Deus, sermos fortalecidos, exortados, edificados por tua palavra. No nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos assim agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, nesta noite, quando nós lemos este texto da palavra do Senhor, em que nós estamos estudando, tiramos para meditarmos às quartas-feiras no livro do Apocalipse, e hoje estudando a segunda carta, Esta é a quarta-feira que nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, aqui no livro do Apocalipse. É bem verdade que a partir da próxima semana nós teremos algumas alterações, visto que nós agora temos uma liberdade maior de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Então, na verdade, este estudo das quartas-feiras, ele vai ser transferido para os domingos pela manhã, pois seria a escola bíblica, com a nossa revista, e assim nós daremos continuidade ao estudo do Apocalipse aos domingos pela manhã, onde teremos, claro, alguns irmãos aqui conosco, estudando a palavra do Senhor, e também fazendo a transmissão para que os nossos irmãos que não puderem aqui estar, estejam acompanhando o estudo da palavra do Senhor. E às sextas-feiras nós temos estudado o Sermão do Monte, e também nós vamos
ver se no domingo à noite nós fazemos então este estudo, damos continuidade a estes estudos falando do Sermão do Monte. Mas esta semana ainda, tanto hoje quanto na sexta-feira, continuaremos aqui com os nossos cultos como estavam sendo nestes últimos meses, em que estamos com um número reduzido de pessoas podendo participar do culto aqui diretamente na igreja. Amados, hoje nós lemos aqui a carta à igreja de Esmirna. E a pergunta que fazemos nesta noite, aqueles que aqui estão, aqueles que nos assistem, como que é possível alguém ser fiel à palavra do Senhor, alguém ser fiel a Cristo, no mundo em que é dominado pelo relativismo, ou seja, aquilo que um grupo de pessoas considera errado, outro grupo de pessoas considera que está certo. Para algumas pessoas, uma atitude pode ser correta e para outras pessoas, a atitude pode ser errada. E a palavra do Senhor, ela não é uma palavra relativa, mas a palavra do Senhor é uma palavra direta, é uma palavra que não há mudança, não há sombras e não há meio para que ela seja relativizada. E quando falamos de fidelidade ao Senhor, naturalmente não falamos de fidelidade ao Senhor como aqui a igreja de Esmirna padecia e sofria, e é exatamente isto que nós vamos falar nesta noite, de uma igreja que foi fiel a Deus, permaneceu fiel a Deus, não porque todas as coisas estavam bem, mas apesar de todas as coisas estarem indo mal para a igreja do Senhor, em meio às perseguições, em meio a tantas tribulações, aquela igreja, ela permanece então fiel ao Senhor. E nesta carta, o Senhor Jesus, a partir do versículo de número 8, como todas estas cartas, elas são endereçadas ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ela é também direcionada ao pastor da igreja de Esmirna, e o Senhor então se apresenta àquela igreja como aquele que é o primeiro e aquele que é o último, aquele que foi morto, mas aquele que vive. E justamente o Senhor se apresenta a esta igreja como o primeiro e último, ou seja, como aquele que nele se encerra todas as coisas e nele todas as coisas tanto existem, como também foram criadas, como também todas as coisas se convergem para ele. Em uma cidade que era devota do imperador romano e que era fiel ao imperador romano, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que está acima do imperador romano. O Senhor Jesus se apresenta àquela igreja como aquele que é o Senhor dos senhores, como aquele que rege todas as coisas, como aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Então o Senhor diz àquela igreja, ao anjo daquela igreja, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O Senhor também diz àquela igreja que estava sendo perseguida, aquela igreja que muitos cristãos estavam perdendo a vida por causa do Evangelho, por causa da palavra do Senhor. O Senhor diz àquela igreja, olha, eu estive morto, mas agora eu vivo. O que o Senhor está dizendo para aquela igreja, olha, ainda que alguém tire a vida de vocês,
mas vocês ressuscitarão naquele grande dia. Ainda que alguém faça com que o corpo de vocês desçam à sepultura, seja por meio de tanto sofrimento, seja por meio de tanta angústia, não importa. O que importa é que a vida de vocês está nas minhas mãos. Eu passei pela morte, mas eu venci a morte. E se vocês permanecerem da maneira que vocês estão, se vocês permanecerem fiéis a mim, vocês também vencerão a morte, porque naquele grande dia, vocês receberão a coroa da vitória. Naquele grande dia, vocês receberão a coroa da vida. Então, o Senhor se apresenta a eles: olha, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estou acima de todos os reis, de todos os imperadores deste mundo. E eu também sou aquele que venci a morte. E falo com vocês, me dirijo a vocês, e eu tenho cuidado de vocês. E no versículo de número 9, o Senhor Jesus então começa a falar com aquela igreja: olha, eu sei as tuas obras. No capítulo anterior, nós vamos observar que quando João ele ouviu uma voz, diz a palavra do Senhor, e que ele se vira e olha, ele viu os 7 castiçais, ou seja, as 7 igrejas, e um semelhante ao Filho do Homem que passeava no meio 7 castiçais. O Senhor Jesus estava dizendo: olha, eu sei as tuas obras, porque eu ando no meio de vocês, eu estou no meio de vocês, portanto, eu sei as tuas obras, e eu não sei as tuas obras tão somente por um conhecimento, tão somente por saber o que vocês estão passando, mas eu, além de saber, além de conhecer, eu compreendo a situação que vocês estão vivendo, porque eu também já padeci tribulação, eu também já fui levado à morte, eu também já fui perseguido, tudo o que vocês estão passando, eu também vivi, eu também sofri, portanto eu estou no meio de vocês, eu conheço aquilo que vocês estão vivendo, mas eu também estou aqui para dizer: olha, eu estou junto com vocês. O Senhor, Ele está no meio da igreja, Ele conhece a situação da igreja, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas obras, Ele sabe tudo ao nosso respeito, e Ele também está no meio da igreja para conhecer, Ele está no meio da igreja para receber adoração, Ele está no meio da igreja para dar graça à igreja, para vencer a tribulação, e Ele está no meio da igreja para dar vitória àqueles que passam por tribulação. Portanto, o Senhor então diz àquela igreja: olha, eu sei as tuas obras. E aí ele diz: e tribulação. Amados, a tribulação de que o Senhor Jesus está falando é como se aquela igreja estivesse sendo esmagada. É como se um rolo compressor estivesse passando por cima daquela igreja. Há relatos de que muitos servos do Senhor foram lançados nas arenas para servirem de espetáculo e serem destruídos pelos homens, pelas feras. Há relatos de servos do Senhor que foram decapitados. Há relatos de servos do Senhor naquela época, de um período tão sombrio, um período tão difícil que a igreja sofreu, de servos do Senhor que foram presos. E muitos daqueles que foram presos nunca mais se viram aqueles homens, porque eles foram mortos nas prisões, eles foram abatidos nas prisões, eles sofreram perseguições. E o Senhor então, Ele diz àquela igreja: olha, eu conheço a tribulação de vocês, eu sei exatamente tudo aquilo que vocês têm sofrido, eu sei exatamente tudo aquilo que vocês têm passado,
Só para os irmãos terem uma ideia, naquela cidade, a cidade de Esmirna, uma cidade tão rica, uma cidade tão próspera, e ao mesmo tempo uma cidade tão cruel com os cristãos. Havia lá um monte naquela cidade, existe um monte naquela cidade, pois ela é uma cidade hoje da Turquia, na parte asiática da Turquia, ainda existe esta cidade, e lá no monte, um monte chamado Pagos, de uma vez só, foram jogados lá de cima daquele monte, 1.200 cristãos, e de uma segunda vez, foram jogados 800 cristãos, ou seja, muitos servos do Senhor foram jogados ao precipício, perderam a sua vida, para servir de exemplo para aquela cidade, que aqueles que não se voltassem para o imperador, aqueles que não se curvassem ao imperador romano, aqueles que não se voltassem para dedicar o seu culto ao imperador romano, o tivesse como Senhor e Deus, estava correndo um sério risco. Mesmo porque, dentro destas perseguições, muitos cristãos tiveram os seus bens saqueados, tomados. Por isso que, logo em seguida, o Senhor Jesus vai falar com aquela igreja: olha, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. E aí o Senhor Jesus disse, olha, mas tu és rico. Irmãos, aquela igreja, ela vivia um contraste, pois ela estava numa cidade rica, e ela era uma igreja pobre. Muitos cristãos se tornaram pobres, porque tiveram os seus bens tomados pelo Estado. Muitos cristãos se tornaram pobres, porque não aceitaram fazer trambiques, como muitos naquela cidade faziam. Como a gente costuma dizer, aquele jeitinho brasileiro. Muitos ganhavam a vida naquela cidade, também com um jeitinho. Mais ou menos como nós vemos hoje no nosso país, alguns homens envolvidos na política e se envolvem em corrupção. E muitos cristãos, muitos homens, quando se tornaram cristãos e se converteram de fato ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles falaram, olha, nós não queremos mais nos envolver com estas coisas. E naturalmente eles se tornaram pobres. Também, muitos cristãos eram pobres, porque muitos deles eram escravos, trabalhavam apenas pelo direito de comer, pelo direito de beber e pelo direito de se vestir. Então, quando nós olhamos para aquela igreja, uma igreja fiel a Deus, enquanto ela era instituída ou edificada numa cidade onde a prioridade daquela cidade era ser fiel ao imperador romano, aquela igreja teve como prioridade ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Uma cidade muito rica e abastada, mas que tinha uma igreja pobre, uma igreja que os irmãos passavam por necessidades, mas o Senhor olha para aquela igreja e diz assim, olha, vocês são pobres, eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos, porque diante de Deus, o olhar de Deus é diferente do olhar dos homens. Se para alguns aquela igreja era uma igreja derrotada, para Jesus Cristo aquela igreja era vitoriosa. Se para alguns aquela igreja era uma igreja pobre, para o Senhor Jesus aquela igreja era uma igreja rica, porque ela era uma igreja fiel ao Senhor. E quando o Senhor fala da pobreza daquela igreja, o Senhor está falando exatamente de uma pobreza extrema. Há duas palavras gregas para pobreza no Novo Testamento. Uma é toqueia e a outra penia. Quando se fala penia,
se fala de uma pobreza onde há ausência de luxo, ou seja, alguém que tem o básico, o necessário para a sua sobrevivência. Como quando se fala de pitoqueia, se fala de uma pobreza extrema, o que nós hoje chamamos de alguém que vive abaixo da linha da pobreza. E a palavra que o Senhor usa para esta igreja, para se referir à pobreza desta igreja, era exatamente isso, é pitoqueia, ou seja, uma igreja que passava por necessidades, tanto para se vestir, quanto para se alimentar. E o Senhor diz, olha, eu conheço a pobreza de vocês. Vocês vivem em extrema pobreza, mas vocês são ricos. Eu vejo vocês como uma igreja rica por causa da fidelidade de vocês, porque vocês não têm de maneira alguma negociado a minha palavra. Vocês não têm de maneira nenhuma negociado aquilo que são princípios que estão estabelecidos pela minha palavra, por aquilo que os apóstolos ensinaram, por aquilo que os discípulos do Senhor ensinaram. Então eles permaneciam fiéis. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Além da tribulação, além da pobreza, aquela igreja também era uma igreja difamada. Aquela igreja era uma igreja que sofria com as pessoas que falavam mal a respeito daquela igreja. E por que eles falavam mal a respeito daquela igreja? Justamente aquilo que Deus via como virtude naquela igreja, que era a fidelidade, os homens agiam mal. E principalmente os judeus, aqueles que eram para ser amigos da igreja, aqueles que eram para estar reunidos junto com a igreja, por serem judeus, eles diziam não, eles não são o povo escolhido, eles não são a igreja de Cristo. Eles se reuniam nas sinagogas, e ao se reunirem nas sinagogas, eles diziam, olha, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. Além de agirem dessa maneira, se levantavam, aqueles homens, eles se levantavam contra a igreja do Senhor Jesus, acusando a igreja do Senhor Jesus. Acusavam a igreja do Senhor Jesus por serem canibais, porque quando eles traziam a memória, quando eles celebravam a ceia do Senhor, e eles diziam que o pão eles comiam em memória do corpo de Cristo, e o sangue eles bebiam em memória do sangue de Cristo, eles diziam, olha, eles são canibais, eles estão comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo. Era uma acusação contra a igreja do Senhor. Eles eram também acusados por dividirem as famílias, porque aqueles que se tornavam cristãos, aqueles que recebiam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles se afastavam muitas das vezes da família, porque às vezes a família era uma família idólatra. Eles queriam ser fiéis a Cristo e a família queria ser fiel a Roma, ao imperador romano. Então eles diziam, olha, mas eles se voltam para Cristo, eles aceitam o evangelho e de repente eles causam divisões nas famílias, se esquecendo eles do que Jesus veio fazer. Diz o Senhor Jesus que ele veio trazer espada, diz o Senhor Jesus que ele veio trazer divisão entre a sogra e a nora, entre o filho e o pai, não para que estes se opusessem uns aos outros por motivos banais,
Está lá no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus fala a respeito disso. Olha, eu vim trazer espada, eu vim trazer juízo. Vocês acham que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada, eu vim trazer juízo. E qual é a espada? Qual é o juízo? É justamente, às vezes, uma divisão, até familiar. Um quer servir a Cristo, quer ser fiel a Cristo, quer ser fiel aos princípios estabelecidos por Deus, e outros, muitas das vezes, querem continuar uma vida regada a bebedice, a uso de drogas, a prostituição, a adultérios, e havia, então, uma divisão na família. O Senhor falava, não, isso não. A minha palavra não diz, e aquela igreja, antes de ter compromisso com qualquer pessoa que fosse, aquela igreja tinha compromisso com o Senhor e com a palavra do Senhor. Então eles diziam, olha, eles causam divisão de famílias. Aquela família era tão unida, né? Vamos pensar aqui, talvez alguns de nós até conhecemos uma família que rouba unida. Não é verdade? De repente, alguém dessa família aceita Jesus e fala assim, olha, agora eu não posso roubar mais. E ele então se separa do bando, se separa da família. E alguém diz, ah lá, aceitou Jesus, se separou da família. Mas é claro, uma situação que mais ou menos acontecia, né? Alguém lá que era desonesto nos negócios, e aquela pessoa se converte e fala assim, olha, agora eu não posso mais ser desonesto nos negócios, agora eu tenho que ser honesto, eu não posso mais trapacear aquele que vem negociar comigo. E alguém dizia, não, mas nós somos uma família só, não, nós somos uma família só, mas agora eu sou fiel ao Senhor e à sua palavra. Então havia uma separação naquela família, mas eles eram acusados pelos judeus. Aqueles que se diziam da sinagoga do Senhor. Eles se reuniam e diziam, olha, nós somos o povo eleito, nós somos a sinagoga do Senhor. Mas o Senhor dizia para eles, olha, o Senhor dizendo àquela igreja, eles se dizem sinagoga do Senhor, mas eles são sinagoga de Satanás, porque eles se opõem ao Senhor, eles se opõem a todos aqueles que querem viver uma vida piedosa na presença do Senhor. Eles se levantam e acusam de qualquer coisa que seja, para que a igreja sofra perseguição. E quando alguém se levanta contra a igreja do Senhor, quando alguém cria situações para que a igreja do Senhor sofra perseguição, esta pessoa, ele não faz parte do cristianismo, mas ele faz parte do satanismo. Ainda que ele se diga servo do Senhor, na verdade ele é um servo de Satanás. Ainda que ele se diga igreja do Senhor, mas o Senhor vai ver, olha, é uma igreja, mas é uma igreja de Satanás. É uma sinagoga, mas não é uma sinagoga do Senhor, é uma sinagoga de Satanás. Eles também acusavam a igreja do Senhor, os crentes da cidade de Esmirna, de deslealdade, e chamavam eles de revolucionários, pois eles não se curvavam ao imperador romano, não se curvavam a César. Então eles diziam, olha, este povo é um povo desleal, é um povo revolucionário. Mas o Senhor olhava para aquela igreja e dizia para eles, olha, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. E agora o Senhor, Ele traz uma palavra gloriosa àquela igreja. O versículo de número 10. Digo que é um misto esta palavra. É um misto. Esta primeira parte do versículo, ela é um misto de conforto e de apreensão. Porque diz aqui, não temas as coisas que hás de padecer.
O Senhor Jesus está dizendo àquela igreja: olha, não tenhas medo. Não fique apavorado. Mas por que eu vou temer? Porque o Senhor está falando isso, olha, não temas. Não fique apavorado, não fique receioso. Com o quê? Com as coisas que talvez venham a acontecer, ou com as coisas que talvez aconteçam? Não. Com as coisas que hás de padecer. O Senhor falou para eles: olha, vocês já têm passado por tribulação, vocês já têm passado por uma extrema pobreza, vocês já têm sido acusados pelos da sinagoga de Satanás, mas, deixa eu falar uma coisa para vocês, ainda tem mais, ainda tem mais, ainda tem mais. Igreja fiel. Um certo pastor, se não me falha a memória, do Recife, aquela área lá de cima, um pastor do século passado, dizem que ele estava num estudo da palavra do Senhor, e levantou lá uma jovem e perguntou para ele: pastor, se a igreja do Senhor for mais perseguida, ela será mais fiel? Aí o pastor respondeu para aquela jovem: minha filha, se a igreja do Senhor for mais fiel, ela será mais perseguida. Não é a perseguição que torna a igreja fiel, mas a fidelidade faz com que a igreja passe por tribulação, por perseguição. É o contrário. E o Senhor Jesus, então, ele se dirige àquela igreja que já estava sendo perseguida, já estava passando por tribulação, e falou para eles: olha, não temas, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Satanás iria lançar alguns na prisão. Hoje nós vivemos num tempo em que os direitos humanos têm tido tanto carinho, tanto cuidado com aqueles que estão presos, não é verdade? Tem preso que tem mais direito do que o cidadão de bem. Mas naquela época não era assim. Embora a prisão ainda é algo terrível, mas naquela época era pior. Naquela época, quando alguém era preso, ele estava condenado a algumas coisas. Primeiro, a morrer de fome na prisão, porque a alimentação na prisão era praticamente escassa. Outra, ele poderia morrer ali dentro por alguma peste, alguma doença. Hoje nós vivemos aí o coronavírus, né? E o nosso Supremo tem soltado os bandidos, né? Tadinho deles, para eles matarem, estruparem aqui fora, porque eles não podem ficar presos. Naquela época não. Se houvesse uma peste como essa, eles continuariam presos, não seriam soltos. Independente do crime que houvesse cometido, no caso da igreja não havia crime cometido, era tão somente por professar o nome do Senhor Jesus Cristo, era tão somente por professar a sua fé no Senhor, a sua fidelidade ao Senhor e à sua palavra. E quando o Senhor então diz: olha, vocês vão para a prisão, eles sabiam que estavam condenados a morrer de fome, a morrer por uma peste, ou se saísse de lá, ia sair aleijado, com alguma doença, e que talvez sobreviveria um pouco tempo, não teria muito mais tempo de vida. E o Senhor falou para aquela igreja: olha, não temas as coisas que hás de padecer. Eis que Satanás lançará alguns na prisão.
E estes que Satanás iria lançar na prisão era através do braço político, era através dos próprios judeus que habitavam naquela cidade, talvez por causa do comércio, que era muito forte naquela cidade. Eles negociavam e organizavam sinagogas e se levantavam contra aqueles que eram cristãos, que eram servos do Senhor Jesus, que se diziam e que de fato eram herdeiros das promessas de Deus. Então, aqueles crentes da igreja de Esmirna, quando eles iam para a prisão, a acusação deles era essa: por não querer se curvar diante de César, por não ter uma fidelidade incondicional ao imperador romano, era por esses motivos. E o Senhor falou: olha, vocês vão lá para a prisão. Segundo alguns comentaristas, na realidade a prisão, tão terrível que era antessala do túmulo. Ou seja, quem ia para a prisão, ele esperava a morte. Ele não tinha perspectiva de vida. E o Senhor falou: olha, eis que Satanás lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui o Senhor está falando não de uma tribulação, um número exato, um número real de 10 dias, mas o Senhor está falando de um número completo, e que em um determinado período, aquela igreja ia passar por uma tribulação. Não era um período tão longo, era um período breve, mas a situação ia ficar ainda mais apertada. A situação ia ficar ainda mais arrojada para aquela igreja. Mas o Senhor falou para eles: não temas. E continuando o versículo, o Senhor diz àquela igreja: ser fiel até a morte. Quando o Senhor diz aqui, ser fiel até a morte, o Senhor não está dizendo para aquela igreja: olha, sejam fiéis até o dia que vocês morrerem. Não é isso que o Senhor está dizendo àquela igreja. Mas o Senhor está dizendo para aquela igreja: olha, ainda que vocês morram por causa da fidelidade de vocês, continue sendo fiéis. Ainda que alguém, como em muitas ocasiões foram feitas, tanto naquela época, como alguns anos mais tarde, na própria Coreia, aonde muitos cristãos foram levados e conduzidos para serem forçados a negar o nome de Cristo, onde se jogava os cristãos nas arenas, enforcava, decapitava, aonde se amarrava o cristão pelas duas pontas, ou seja, pela cabeça e pelas pernas, em 2 animais distintos, e depois tocava aqueles animais, até que o corpo do cristão fosse arrebentado, estourado ao meio. E o Senhor falou para aquela igreja: olha, ser fiel até a morte. Um discípulo de João, do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele passou por uma tortura. Ele foi levado diante do imperador, e diante daquelas autoridades, ele foi convidado ou intimado a negar o nome de Cristo, para que ele pudesse ter a sua vida poupada. E falaram com ele: olha, nós vamos lançar você às feras. E ele disse: não tem problema, eu continuo fiel a Cristo, eu continuo fiel ao meu Senhor. Ele deu a sua vida por mim, Ele me amou, então eu continuo sendo fiel a Ele.
Se não me falha a memória, ele tinha, na época, 86 anos de idade, e ele dizia, olha, eu tenho 86 anos de idade, e o meu Senhor foi fiel a mim até hoje, então eu também tenho que ser fiel a Ele. E depois falaram com ele, olha, nós vamos te lançar no fogo, e você vai padecer, você vai morrer. Ele falou assim, olha, vocês podem me lançar no fogo, mas este fogo vai arder e queimar só por um pouco de tempo. Mas eu prefiro ser queimado por este fogo, do que queimar eternamente no fogo do inferno. E se vocês não se arrependerem, se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo com os cristãos, saibam vocês que os cristãos são queimados por um pouco de tempo, mas vocês irão queimar eternamente no fogo do inferno. Daquele fogo eu tenho medo, deste fogo eu não tenho medo. E diz a história que então aquele homem, ele foi jogado em uma fornalha, em uma fogueira, e ele queimou. Enquanto ele estava sendo queimado por aquele fogo, diz que ele cantava louvores ao Senhor e fazia orações ao Senhor. Enquanto ele ainda podia ter o fôlego de vida, ele estava louvando o nome do Senhor. É isso que o Senhor estava falando para aquela igreja: ser fiel até a morte, ainda que a tua fidelidade te leve à morte, mas seja fiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu vou te dar a coroa da vida. Aquele que esteve morto e agora vive, ele estava dizendo, olha, seja fiel até a morte, porque porque dar-te-ei a coroa da vida. Estava vendo um relato de um pastor, e ele estava falando a respeito da perseguição da igreja na Coreia do Sul, e por estar entre dois países comunistas, entre a China e a Coreia do Norte, diz que a igreja da Coreia do Sul, ela espera a qualquer instante que seja vindo sobre ela, que vá sobre ela uma perseguição. E lá, em Seul, segundo esse pastor, tem um museu, o Museu dos Mártires Cristãos. E ele diz que quando eles vão entrando naquele museu, e vai vendo homens, pastores, evangelistas, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, que perderam a vida por causa de Cristo, tem lá uma fotografia, um relato sobre a vida daquela pessoa. E diz ele que entra naquele museu e vai vendo aqueles relatos, e vai olhando aqueles quadros. E diz que o último quadro é um quadro como os outros, com a moldura, só que não tem fotografia nenhuma. Ele tem um espelho. E quando a pessoa chega diante daquele espelho, e ele lê a frase que está embaixo: o próximo pode ser você. E diz ele que ao ver isto, né, o seu coração estremeceu, e ele pôde compreender o que a igreja sul-coreana ela vive, né? Embora seja um país próspero, um país onde não há o comunismo, mas eles receiam de que a qualquer momento, né, fechados talvez pela Coreia do Norte, pela China, eles passam novamente por uma perseguição como a que eles já sofreram no passado. E nesta noite, quando nós falamos a respeito desta igreja, uma igreja fiel, uma igreja perseguida, uma igreja que os seus servos, os seus cristãos, aqueles que eram fiéis ao Senhor, eles estavam pertos, ou dias próximos, de que aquela tribulação, de que o Senhor já havia falado
e estava prestes ainda a se multiplicar aquela tribulação, aquela angústia, aquele sofrimento, o Senhor diz àquela igreja: olha, não temas essas coisas vão acontecer com vocês, mas sejam fiéis até a morte, porque eu vou dar a vocês a coroa da vida. Vocês podem morrer, mas vocês viverão eternamente comigo. Vocês terão o privilégio de viver eternamente, sem sofrer perseguição, sem sofrer qualquer tipo de acusação, sem sofrer qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de ameaça. E ele encerra dizendo, como todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É interessante que para o mundo, vencer é permanecer vivo. Para Cristo, vencedor é aquele que não sofre o dano da segunda morte. Irmãos, nós como igreja do Senhor, nós temos que estar preparados. Nós temos que buscarmos graça no Senhor, para que em algum tempo de tribulação e angústia, Ele venha nos capacitar, Ele venha nos fortalecer, Ele venha nos fortalecer, para que nós possamos estar prontos para morrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Esta primeira morte, o Senhor não prometeu àquela igreja que livraria. Esta primeira morte, o Senhor não promete à sua igreja que vai livrar. Na realidade, o próprio Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o apóstolo Paulo, mais tarde, ele vai dizer: olha, porque nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E em que Paulo foi vencedor? Paulo foi vencedor morrendo e sendo recebido na glória pelo Senhor. Em que Estevão foi vencedor? Morrendo, sofrendo o dano da primeira morte, mas vendo o céu aberto e o Filho do Homem à destra de Deus. Em que nós somos vencedores? Não é sendo poupados do dano da primeira morte, mas é sendo poupados do dano da segunda morte. A primeira morte, o Senhor não nos prometeu nos poupar, mas a segunda, é certo que Ele nos poupa. Se nós, como diz a palavra do Senhor, se por amor dEle, nós perdermos a vida aqui, na verdade nós encontramos a vida, pois estaremos eternamente com o Senhor. O dano da segunda morte é um dano eterno. O dano da segunda morte é habitar, viver eternamente no lago de fogo, onde haverá sofrimento, onde haverá ranger de dentes, onde haverá pranto, por causa do sofrimento tamanho que é naquele lugar. Mas ser poupado do dano da segunda morte é habitar num lugar de delícias, é habitar no céu, é habitar com o Senhor, é ter a presença de Deus e estar na presença de Deus eternamente. Que nós, como igreja do Senhor, possamos mudar o nosso conceito. Nós temos vivido um tempo em que a igreja só se acha vencedora se a igreja for rica aos olhos dos homens. Nós vivemos num tempo em que o conceito da igreja é ser uma igreja vencedora se ela não passar por tribulação, se ela não passar por perseguição. Nós somos uma igreja vencedora se nós formos curados das nossas enfermidades, ou melhor, nem sermos acometidos por enfermidade alguma. Mas a igreja vencedora não é esta. Igreja vencedora é aquela que aos olhos dos homens pode ser pobre, mas as obras dela chegam diante de Deus.
Igreja vencedora é aquela que pode padecer perseguições por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. Igreja vencedora é aquela que pode até morrer por causa da sua fidelidade a Cristo, por não negar o nome de Cristo. Igreja vencedora é aquela que vai morar no céu. Cristão vencedor é aquele que vai morar eternamente com o Senhor. Que nós possamos mudar o nosso conceito. Como eu dizia esses dias, naturalmente nenhum de nós queremos passar por tribulação, por sofrimento e por angústia. Nós não somos masoquistas, nós não queremos sofrer. Mas nós temos que estar preparados para o sofrimento. Quando falamos a respeito da grande tribulação, nós dizíamos, há 3 linhas teológicas falando a respeito da grande tribulação: pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. O que significa isso? Para uns, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Para outros, no meio da grande tribulação. E para os últimos, a igreja será arrebatada após a grande tribulação. E eu dizia, o que todos nós queremos é sermos arrebatados antes da grande tribulação. Mas nós temos que estar preparados para passar pela grande tribulação. Ou pelas tribulações que já têm se levantado no nosso tempo. É tempo de nós buscarmos o Senhor, pois é Ele quem nos fortalece, nos capacita a vencermos as tribulações. Se alguém achar que por sua própria capacidade, por sua própria força, ele não vai negar o nome de Cristo em meio à perseguição, é engano dele. É Cristo quem nos habilita, quem nos capacita a não negarmos o nome dele. Então, que eu e você, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, como cristãos, verdadeiramente, que nós possamos nos aproximarmos mais do Senhor. Falarmos: Senhor, eu quero estar na Tua presença, mas eu quero a Tua presença comigo. Eu quero verdadeiramente ser templo do Teu Espírito Santo. Eu não quero apenas ter nome de que o Senhor habita em mim, mas eu quero que de fato o Senhor habita em mim. Para que quando vier a tribulação, para que quando vier as acusações, a difamação, para que quando vier as prisões, quando vier a morte, eu esteja preparado para não negar o Teu nome, para permanecer fiel ao Senhor, ainda que isto custe a minha vida, porque eu sei que se eu for fiel, se eu permanecer, se eu vencer, e vencer aqui não é ser poupado de nenhuma destas tragédias, mas sim passar por todas estas tragédias, inclusive a morte. Diz o Senhor ao vencedor: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Aquele que for vencedor não ficará eternamente no lago de fogo, mas estará eternamente no reino que o Senhor tem preparado para nós, desde a fundação do mundo. Habitará eternamente na glória com o Senhor. Portanto, sejamos nós, a cada dia, cristãos, aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor, que se parecem com Cristo, que têm comunhão com Cristo, que vivem a palavra do Senhor, que estejamos nós cheios do Espírito Santo de Deus, porque em comunhão com o Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, porque estaremos eternamente com o Senhor. Como disse há poucos dias, e torno a dizer, a vitória da igreja não é ser poupada de passar pela grande tribulação, ou de passar por tribulações, mas a vitória da igreja é viver eternamente com Cristo. Esta é a minha esperança, esta é a nossa esperança, esta é a esperança do verdadeiro cristão, viver eternamente com Cristo, porque incomparavelmente melhor
estar na glória com o Senhor do que aproveitar de qualquer coisa que seja tão gloriosa e tão esplendorosa deste mundo. Melhor para nós é estarmos com Cristo. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando, nos dando da sua graça, nos fortalecendo e nos ajudando, para que nós sejamos como a igreja de Esmirna, para que sejamos uma igreja fiel ao Senhor. A nossa congregação, a nossa igreja, mas também a igreja do Senhor na face da terra, que nós possamos orar para que todos nós sejamos uma igreja fiel, uma igreja temente ao Senhor, uma igreja que guarda a palavra do Senhor, que não negocia os princípios cristãos por nada desta vida. Abre mão de todas as coisas, mas não abre mão da sua comunhão com Deus, com a sua comunhão com o Senhor Jesus. Vamos orar neste momento, agradecendo o Senhor por esta tão gloriosa palavra, que apesar de falar de tanta tribulação, de tanta angústia, mas o encerramento desta carta à igreja de Esmirna é maravilhoso, é glorioso, tanto foi para a igreja de Esmirna, como também é glorioso para as nossas vidas. Não provaremos, não sofreremos o dano da segunda morte, se formos fiéis ao nosso Senhor. Amado Deus, nós te louvamos nesta noite por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, reunidos, cultuando ao Senhor, adorando e bendizendo o teu santo nome. Nesta noite, nós queremos te louvar, ó Pai, por aqui estarmos, queremos te pedir que tu possas receber a nossa adoração, o nosso louvor, o culto que nós prestamos a ti nesta noite, possa chegar como um cheiro de incenso suave à tua presença, como coisa agradável ao Senhor. Pai amado, nesta noite nós queremos te pedir que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar força, que o teu Espírito Santo venha nos habilitar a cada dia, para que possamos ser uma igreja fiel, para que possamos ser cristãos fiéis a Ti, ó Pai. Ó Senhor amado, para que nada nesta vida, nem mesmo a morte, a ameaça da morte, possa nos fazer negar o Teu nome, negar os princípios que estão aqui descritos na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, porque nós queremos receber a coroa da vida. Ajuda-nos, Senhor, porque nós não queremos sofrer o dano da segunda morte, mas nós queremos habitar eternamente com o Senhor. Ah, Deus querido, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir a cada dia, nos instruir a cada dia, nos fortalecer a cada dia, para que possamos permanecer na Tua presença. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós a Te oramos e Te somos agradecidos, ó Pai, pedindo que a Tua bênção, o Teu cuidado e a Tua provisão esteja sobre o lar de cada um nesta noite. No nome de Jesus nós Te pedimos. Amém e amém, Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos, hoje e sempre. Amém